Olá, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui através do Facebook do Jornal Ervinense. Mais uma semana, mais uma Web TV Praia do Ervino que rola por aqui. E hoje trazendo dois temas importantes e de interesse aí popular que tem gerado bastante envolvimento dos moradores e também dos veranistas, visitantes da Praia do Ervino, que é o plano diretor da nossa cidade, as contrapropostas aqui do movimento Cuidadores do Ervino, e também o segundo ponto é a obra lá no Sayonara sobre a Restinga, né? Obra essa que visava então arrumar em tese o traçado da Avenida Atlântica. Então vamos abordar dois pontos importantes e temos convidados especiais nessa noite. Günther Kautmeier, que é arquiteto e urbanista, mestre em engenharia civil e especialista em construções sustentáveis. Ele que está à frente aí, uma das pessoas que está encabeçando o movimento Cuidadores do Ervino e responsável pelos estudos que mostram aí este crescimento através da verticalização, os prós, os contras, e também para falar dessa contraproposta ao plano diretor, que um dos pontos é a construção de até 10 andares na orla da praia. Então a contraproposta vem para propor, essas proposições feitas através de assinatura, mobilização popular, visa então chamar a atenção do poder público à vontade popular de não ter grandes construções na orla da Praia do Ervino, por N motivos, né? E também participação do Felipe Furtado, conhecido nosso aqui, né, Felipe? Felipe, que é o presidente do Instituto Restinga, vai participar desse bate-papo, comentar aí alguns pontos do plano diretor e também falar um pouquinho com a gente sobre essa questão da obra lá no Sayonara, na Avenida Atlântica. Boa noite. Boa noite a todos os ervinenses de Santa Catarina e de todo o Brasil. E agradeço aqui a Ana Hollider pela oportunidade de a gente estar compartilhando as informações e conhecimento sobre o assunto tão importante aí que a Ana já introduziu. Isso aí. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os telespectadores. Ana, uma alegria imensa estar novamente aqui no canal, já parabenizando o canal que está sempre deixando os ervinenses informados aí das melhores notícias e o que é importante para a nossa praia, né? Isso aí, eu que agradeço vocês a participação. Então a Web TV Praia do Ervino conta com o apoio da Multividros Vidraçaria, tradição aqui na nossa localidade, Inline Telecom, que é a internet oficial do evento Banana Lama de Corupá, e também a Parada do Pintor, tudo em tinta e acabamentos na Praia do Ervino, Parada do Pintor. A gente vai começar essa live falando aqui com o Günther sobre alguns pontos do movimento Cuidadores do Ervino. A gente que teve a notícia ontem através deles sobre as assinaturas recolhidas em vários comércios e também por populares, que passou de 1.000 assinaturas, né? Passou de 1.000 assinaturas. Foram entregues ontem, na Câmara de Vereadores e também para outros órgãos. Então a gente vai começar aqui tratando para que vocês entendam como começou o movimento Cuidadores do Ervino. Fala para a galera, Günther, como que deu início a essa ação aí popular. Então, boa noite novamente a todos. Eu sou o Günther, agradeço novamente a Ana aqui pela oportunidade. Então, o movimento Cuidadores do Ervino, ele nasceu como um grupo de pessoas que compartilhavam ideias similares, pensando no futuro do Ervino, e São Francisco em geral, e compartilhando ideias sobre como desenvolver o Ervino de uma forma sustentável, da questão do turismo, explorar essa grande vocação do Ervino, que é o turismo ecológico. E foi assim uma conversa inicial que juntou pessoas com as mesmas ideias, Depois, quando a prefeitura resgatou o plano diretor que foi lançado pela administração anterior, o grupo se mobilizou para estudar esse plano diretor. E então a gente ficou assustado com algumas propostas que vinham da administração anterior, e começamos a nos mobilizar para fazer estudos técnicos, conversar com mais pessoas a respeito do plano diretor, Então no primeiro momento foi um grupo pequeno de pessoas. Esse grupo começou
a espalhar as ideias e compartilhando das mesmas ideias, né? Sim. Esse grupo foi crescendo cada vez mais, né? E atualmente ele já não é um grupo tão pequeno de pessoas, né? Como a Ana mesmo falou, a gente já tem diversos moradores, frequentadores, utilizadores da Praia do Ervino que conhecem o grupo, participam do nosso grupo de WhatsApp, né? E a gente deixa o pessoal sempre informado ali pelo grupo de WhatsApp, né? Então, posso dizer, assim, com um pouco de certeza, que hoje o Movimento Cuidadores do Ervino, ele representa a população, né? Ele representa a vontade da população. Um dos tópicos principais é o plano diretor e a proposta que foi apresentada à Câmara e o Poder Executivo de modificação do zoneamento do bairro Ervino, né? Então, o que está sendo principalmente representado é a vontade da população de não deixar que o Ervino se transforme em outras praias que nós já conhecemos por aí, que teve uma exploração imobiliária um tanto predatória, que modificou muito a paisagem urbana desses lugares, né? E gerou uma densidade habitacional excessiva, né? O uso excessivo da infraestrutura. E essa vontade da população hoje é muito forte. Tá? A gente percebe com conversas pelos bairros, né? Que a vontade da população está muito forte, está muito bem alinhada, né? E a grande maioria concorda com a proposta e concorda em não ter edificações muito altas, principalmente na orla, né? Então a nossa proposta está disponível a todos com os documentos que nós elaboramos vários documentos, né, explicativos. Na oportunidade da consulta pública, nós fizemos essa proposta, foram entregues mais de 60 formulários com a proposta de mudança do zoneamento. Começou aí, né? Essa parte de pedidos. Exatamente. E esse foi, digamos assim, o primeiro ato dos cuidadores, o primeiro ato oficial foi elaborar essa proposta e apresentar à Câmara na oportunidade da consulta pública, né? Não só a mudança do zoneamento, mas como outras duas propostas bem técnicas, né, que algumas pessoas também protocolaram. Atualmente, como é que está o grupo Cuidadores do Ervino, né? Nós já temos aqui o contato do Felipe com o Instituto Restinga, ele está contribuindo muito para o desenvolvimento do grupo, né? Também um dos objetivos do grupo é cuidar para que a Restinga seja preservada, né? Que a gente não, por exemplo, faça sombra com edificações altas na área de Restinga, né? E foi se ampliando, o grupo foi se ampliando. E hoje já temos, por exemplo, várias pessoas que são advogados no grupo, que estão se mobilizando com a gente. Nós temos já muitos empresários do Ervino no grupo também. É importante reforçar isso, porque eu, né, também tenho portas abertas, também presto um serviço de publicidade. Algumas pessoas questionaram isso, né, da questão de o empresariado do Ervino quer essas obras, e não é bem assim. A gente viu através dos pontos de coleta de assinatura que muitos comércios fizeram questão de deixar lá o formulário para que as pessoas assinassem, visando também, a gente quer desenvolver, mas a gente quer um desenvolvimento ordenado e sustentável, né? Depois a gente vai falar um pouquinho desse impacto quanto ao crescimento desordenado, né? Essa exploração, essa especulação imobiliária, principalmente na parte da orla, e toda a desvalorização do restante, sem falar em saneamento básico e a infraestrutura básica local que a gente não tem e que esse plano diretor não garante, né? Garante ali o espaço de verticalização, abre margem para essas, né, grandes incorporadoras, enfim, vir explorar, mas não traz a obrigação do município de São Francisco do Sul ao mínimo que ele deve dar, que é o saneamento básico, a infraestrutura, tanto para o morador quanto a infraestrutura turística que se necessita, né? E o saneamento é um ponto que a gente escuta bastante a galera questionar, né? Aonde vamos colocar esses dejetos, né? Se a gente não tem o mínimo para a comunidade. Mas então tá, pode dar sequência aí. Tem muita, digamos assim, a palavra seria fofoca por aí. Sim. Os cuidadores do Ervino, eles são contra o progresso, né? E isso não é verdade. A gente é a favor do progresso, como você mesmo disse, a gente é a favor de um progresso ordenado e sustentável. Nós não somos contra prédios em geral.
tem muita fofoca dizendo que nós somos contra os prédios. Não é isso, a nossa proposta ela prevê prédios mais altos na parte mais interna do Ervino Sim. e prédios mais baixos na parte da ordem do linguado, né? A gente costuma distribuir a ideia que a nossa proposta ela tem um formato de pirâmide, uma proposta mais democrática. Então nós não somos somos contra o progresso, não somos, como dizem, ambientalistas loucos que não querem que o Ervino cresça. Não é nada disso, tá? E também vou deixar claro que a prefeitura ela está fazendo o papel dela, ela está seguindo um script previsto na lei dos planos diretores. Que tem que acontecer a cada 10 anos. Que tem que acontecer a cada 10 anos, e muita gente diz, mas a prefeitura não divulga, não sei o quê, né? As pessoas estavam mal informadas, né? Sim. A gente foi atrás desses documentos, está tudo disponível no site da prefeitura, todos os documentos técnicos, as reuniões de delegados, as deliberações, vídeos das audiências públicas que ocorreram nas administrações anteriores. Isso. Então está tudo disponível lá. E eu aconselho que cada um vá ao site da prefeitura e busque as informações. E não tire a sua opinião, de né? Tire a sua conclusão. Não só através de outros, exatamente. É isso aí. Vamos falar então um pouquinho dos estudos, né? Tu fez várias imagens, teve vídeos também. Explica para o pessoal que está vendo aqui na tela o que ocorre. O horário, a época do ano, essa questão do sombreamento, tanto para a Restinga quanto outras questões urbanísticas. Fica à vontade, Guinter. Tá, obrigado. Então, a fim de estudar realmente qual que é o impacto da altura das edificações mais próximas da orla, né, eu realizei um estudo técnico utilizando dados solares, geometria planisférica, geometria solar, e eu realizei esse estudo então demonstrando, né, 4 tipos de edificações. A branca seria uma edificação de 2 pavimentos, a verde de 4 pavimentos, a amarela de 6 pavimentos e a vermelha de 10 pavimentos, tá? Esse estudo de sombreamento, ele utiliza a data de 21 de junho, certo, que é o solstício de inverno, tá? E o horário é às 16 horas. Certo. Guinter, mas por que você utilizou esse horário? Por que você utilizou essa data? Foi circulado nos grupos, né, que já existe uma determinação judicial, o TJ e o Ministério Público acionaram o município de Itajaí e promoveram uma ação pública que impede que os edifícios na orla do mar, na Praia Brava, projetem sombra na praia e na Restinga, né? Então, esse horário e essa data foram utilizados como uma determinação dessa ação judicial para determinar qual que é o parâmetro de sombreamento daquela praia. Então, nós utilizamos o mesmo parâmetro aqui e vocês podem visualizar aqui, né, tem a Avenida Atlântica. Como estudo de caso, eu peguei esse terreno que fica logo na Caramuru. As pessoas conhecem esse terreno com 2 casas, né? Um terreno grande, sim, que pode ser foco de alguma incorporadora, etc, né? E então, utilizando matemática, geometria, a gente pode perceber, né, que até mesmo uma edificação de 2 pavimentos, ela já começa a fazer sombra na área de Restinga. Certo. Né? Então, a nossa proposta tem 4 pavimentos e nós verificamos que, inclusive, os 4 pavimentos também já gera, produzem, né, aí uma sombra em 50% da Restinga nesse horário e nessa data. E aí, os 6 pavimentos, e aí a gente percebe que edificações de 10 pavimentos, elas já não vão tão somente sombrear a via pública e a calçada, como a Restinga e uma parte da praia, né? Daí, dependendo da maré, pode ocorrer. Então, nós utilizamos essa data, esse horário, para demonstrar para a população, né, de uma forma bem ilustrativa e técnica. Inclusive, isso foi entregue aos vereadores, né? Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E demonstrando, então, esse estudo técnico. Então, existe uma necessidade não somente de estabelecer gabaritos, né? A geometria solar, ela trabalha com ângulos, e muitos municípios utilizam um ângulo a partir da calçada, do meio-fio, certo, e a edificação não pode passar uma linha máxima desse ângulo. Então, também seria, assim, uma sugestão para que a gente evite, né, o sombreamento. Foi muito utilizada a foto de Balneário Camboriú, né? Não é o caso, né? A gente utiliza como exemplo, Camboriú tem 40 andares, 50 andares, né? Mas mesmo os edifícios... E a gente não tem como, até desculpa interromper a tua fala, não tem nada a ver, né, com o Balneário, a gente não tem nem intenção de se igualar a Balneário, e isso a gente viu nas pesquisas populares. Rolou uma enquete no Instagram do jornal, onde mais de 80%, 82%
dizem não a esse tipo de edificação, né? Eu achei uma coisa bem interessante que eu li, eu acho que foi no Instagram, em algum lugar dos veículos que vocês estão usando do Cuidadores do Ervino, é que cada um tem uma vocação, né? O Felipe na área dele, o Guinter na dele, eu na minha, cada pessoa tem uma vocação, e as localidades a mesma coisa. A gente não pode achar que sinônimo de desenvolvimento são arranha-céus, porque não é assim. Existem localidades que têm a sua vocação e características naturais que devem ser preservadas, e apostar nesse turista de qualidade, o ecoturismo, o cicloturismo, que tem ganhado aí uma força gigante mundo afora e movimentado milhões na economia. O turismo, sem dúvida, é a aposta, e é esse turismo ecológico e sustentável que a gente busca para a nossa localidade. Isso a gente viu através, né, deste movimento, das enquetes feitas e principalmente das assinaturas. Em um período curto de tempo, foram mais de 1.000 assinaturas de pessoas da nossa localidade e também de fora. Fui questionada a respeito disso também por uma pessoa do meio político. Mas essas assinaturas são de gente que não são daqui, a gente tem que prezar, né, quem é daqui, enfim, mas mesmo quem não é, também tem o direito, eu acho que é cidadania, né, o direito de você falar e se expressar, porque talvez não more aqui, mas investiu, comprou, quer vir fazer o seu lazer aqui, e toda opinião a respeito é válida. Beleza, falamos então dos estudos. Tu quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, acho que sobre os estudos, né, acho que está bem claro. Até te mandei outras figuras que mostrariam um caso ideal, né? Então seria interessante preservar não somente a insolação da área da Praia da Restinga, mas também da calçada, né? A questão do passeio público ao fim da tarde, que as pessoas gostam, né? Sim, mas principalmente no inverno, que a galera quer estar aquecida, né? Que tem essa necessidade do sol perto. Então tá bom, encerrada essa parte ali dos estudos, a gente falou também das assinaturas físicas que foram entregues junto a uma carta, né, de mobilização aos órgãos competentes. Agora começa uma petição online, deu início, né, ontem, essas assinaturas online, um link disponível. E qual que é a perspectiva, qual que é a meta dessas assinaturas online, um número que vocês querem alcançar? Só complementando sobre as assinaturas físicas, Sim. né? A gente circulou em vários comércios da região e a população deixou bem clara que ela não está feliz com o plano diretor proposto pela prefeitura, certo, né? As pessoas estão até bravas com isso, porque elas sabem que a qualidade de vida ela está relacionada ao Ervino de uma outra forma. Sim. Né? Prédios altos, um apartamento em cima do outro, não é sinônimo de progresso, não. né? E vou citar aqui um casal que se mobilizou de uma forma bem, digamos, contribuiu muito para essa questão das assinaturas, e somente circulando no bairro, na região deles, eles conseguiram 320 assinaturas, somente essas duas pessoas. Olha só. Né? E de 327 pessoas que eles abordaram, apenas 7 não quiseram assinar, né, porque são a favor de prédios, né? E é importante dizer que nós respeitamos todas as opiniões, com nós certeza. temos a nossa, né? Mas são 320 assinaturas que somente 2 pessoas conseguiram em 2 semanas. Então, se houvesse mais tempo, esse movimento das assinaturas físicas seria muito maior. Com né? certeza. E respondendo à tua pergunta, né? Agora nós abrimos essa petição online, já está circulando nos grupos de WhatsApp, né? No change.org. Né? Nós vamos deixar essa petição aberta. Já é uma petição mais geral, né, que vai envolver as pessoas do Ervino, mas nosso objetivo também é envolver pessoas de todo o Brasil. Porque esse tema ele está circulando em todo o Brasil. Com Na certeza. Praia Brava tem uma proibição. Aqui perto, né? Fora outros estados que a gente vê, né? Também Exato. casos parecidos. Fortaleza também já tem uma ação que está ocorrendo por motivo de populares, né? Outro dia circulou pelo WhatsApp também da última casa que existe na praia de Itapema, né? Estão todos os prédios construídos, sobrou essa última casa, né? Então, não só o pessoal técnico, não só os políticos, mas toda a população está ciente desse assunto. Com certeza. A população não quer mais casos como o de Camboriú, que você deixa que se explore totalmente a orla do mar, cria-se um paredão. Sim, falta ventilação, falta, né,
A questão insolação. E depois tem que se gastar um dinheiro enorme para fazer ampliação de faixa de areia, como todos já conhecem do caso de Balneário Camboriú. Agora Camboriú está querendo reconstituir a Restinga. Sim, vai investir acho que 2 milhões, né, inicial. Né, eles estão reconstituindo a Restinga, eles estão gastando dinheiro, eles têm uma ação... 1,5 milhões estão gastando para... 1,5 milhões. Então, nós já temos isso aqui na Ervino, sim, né? Sim. Então, é importante que a gente preserve. Então, eu não posso dizer uma perspectiva de quantidade de assinaturas desse movimento online, né? Mas a nossa expectativa é que, com certeza, de repente, ultrapasse 5 mil pessoas, depende do alcance que nós tivermos e do tempo que estiver circulando, né? Ótimo. Então tá bom. Vocês fizeram a entrega ontem na Câmara de Vereadores, enviaram também para o Ministério Público essas assinaturas junto da carta, né? Com este apelo popular. Como que foi tu chegou a ter contato com os vereadores, entregou de gabinete em gabinete? Como que foi esse contato? Porque eles sabem do que se trata, né? Claro, né? Eles certamente estão bem informados, né? O grupo ganhou um volume, né? Então... se circula não só no nosso grupo, mas pelas conversas, então eles estão informados, nos receberam muito bem na Câmara de Vereadores, nós colocamos todas as assinaturas preenchidas à mão em envelope, junto com uma carta direcionada a cada vereador, né? Certo. Com as justificativas técnicas e demonstrando o quê? Uma vontade popular. Com né? certeza. Nós não somos só 3, 5 cabeças, nós agora se sentimos responsáveis por representar uma vontade popular. Então já não são mais 5 cabeças que decidem. Agora nós representamos essa vontade popular. Mas nos receberam muito bem, nós entregamos de gabinete em gabinete esse envelope, endereçado a todos os vereadores. Os vereadores estavam numa sessão, então quem nos receberam foram os assessores, né? Sim. Fomos muito bem recebidos, nós protocolamos em cada gabinete. Apenas em um gabinete a gente não conseguiu acesso. E nessa oportunidade o senhor vereador Alan Bisotto foi até o gabinete dele, nos recebeu muito bem também. Nós apresentamos a proposta a ele. E o Alan ele já tem participado das nossas reuniões informais na Casa de Chita, né? Ele tem participado muito ativamente disso, não somente com a gente, mas também no plano diretor, porque ele é o relator do plano diretor, né? Ele está trabalhando junto com o Thiago Furlan, o prefeito Godofredo, né, para que isso seja aprovado. Novamente, nós não somos contra o plano diretor. Tá? Isso é importante frisar e deixar claro. Esse movimento não é contra o desenvolvimento da praia. Bem pelo contrário, a gente precisa gerar emprego, gerar renda para essa comunidade, fazer girar a economia local. Mas estudos mostram que essa especulação, esse plano diretor e as grandes construções na orla não vêm para agregar a essa comunidade. Isso é fato. Caso não seja aprovado, todo esse manifesto não tenha um impacto junto aos nossos políticos, aos nossos representantes. Eles vão ser procurados, né? Esse aqui é uma página desse livro e a gente vai então procurá-los para trazer mais informações para vocês, qual é o posicionamento, porque às vezes a impressão que dá nessa mudança aí toda do que era no início o plano diretor, a construção dele junto às discussões nas comunidades, os delegados representantes, consultas públicas, a gente vê que o que foi guardado na gaveta nessa troca de gestão e tirado depois muda totalmente. O que foi lá de desejo popular para o que é apresentado hoje, para chegar, né, com esses gabaritos, com todas essas informações. Se caso eles, né, queiram da mesma forma aprovar 10 andares, qual seria um próximo passo, uma próxima estratégia do movimento? Primeiramente, né, tem que dizer que os vereadores têm esse poder, é uma prerrogativa deles fazer essa votação, tá? Também é importante dizer que eles são representantes do povo e se há uma voz do povo, eles não devem ignorar essa voz. Com certeza, né? Representatividade, né? Eu acho que é o carro-chefe da democracia, né? Então, nós somos muito bem recebidos lá e nós deixamos claro que a nossa intenção é que os vereadores votem a favor da nossa proposta, que foi formulada e protocolada lá na consulta pública. Então, esse é o nosso pedido. Nós acreditamos que com todo esse movimento, os vereadores vão se conscientizar que a voz popular ela não deve ser ignorada e que essa proposta possa ser levada em consideração
e, se Deus quiser, aprovada pelos nossos administradores. Isso aí, representantes né? políticos, né? Muito bem. Mais alguma coisa, Guinter? Não, acho que seria só isso. A galera que está aí acompanhando a gente não está conseguindo hoje acompanhar todos os comentários. A minha ajudante, minha filha Isabela, está de férias, então a gente está aqui, né, trabalhando. Isso, por favor, Felipe. O Felipe, do Instituto Restinga, morador antigo do Ervino, né, acho que tem propriedade de causa aí para representar tanto essa causa do meio ambiente, como muita gente, né, que conhece o teu trabalho, a tua pessoa, né? A tua opinião, Felipe, sobre o plano diretor, como ele está, e também sobre a contraproposta feita aí pelos cuidadores do Ervino. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a esse pessoal que teve a iniciativa, né, de estar fazendo essa contraproposta e estar olhando com melhores olhos o que está acontecendo realmente, né? A informação é a base de tudo, né? Assim como já agradecendo a Ana que nos traz a informação e elucida fatos que às vezes passa desapercebido por a população. Né? Já agradecendo o Guinter e o Eurico que tiveram esses olhos mais minuciosos para estar avaliando, né, esses pontos. O meu pai aqui, ele tem casa no Ervino há mais de 40 anos, ele era amigo pessoal do senhor Ervino, e eu, quando bem mais jovem, né, me perguntava o que ele vinha fazer aqui no Ervino, um lugar que não tinha luz elétrica, não tinha encanamento, era extremamente difícil, ele tinha um jipe para chegar aqui no acesso. O senhor Ervino sempre foi muito solidário, ele ajudava com água encanada com todo mundo, tinha uma rural que desencalhava. Então era esse espírito que ele era movido, onde ele criou uma paixão por aqui nessa praia do Ervino. E a praia foi se desenvolvendo, crescendo. Hoje em dia hoje em dia eu entendo diferente o que meu pai via ver aqui nessa praia, né? Então eu acredito que não só a praia do Ervino, a ilha de São Francisco, especialmente a praia do Ervino, existe uma vocação. Essa vocação das pessoas que vêm procurar uma natureza. Nós temos, né, e somos ricos nisso. Temos aqui o Parque Estadual, temos uma restinga em abundância, que se a gente olhar nas praias próximas, isso é difícil de ver. Sim. Recentemente eu estive lá no Rio de Janeiro, andando em Ipanema, eu vi acho que 15 metros de restinga cercado com arame farpado, porque era um pedacinho muito pequeno que sobrou, que eles tentam proteger de unhas e dentes esse pedaço de restinga. E a gente tem essa abundância, às vezes não dá bola, né? E essas pequenas atitudes, né, essa atitude de um plano diretor, uma atitude de conscientização ambiental, vai fazer uma grande diferença lá na frente. Eu dou um exemplo, um fato que aconteceu comigo há muito tempo. Eu estava na Praia Brava, né? Fui ignorante da minha parte, pisei na restinga e um morador local me advertiu rispidamente: sai da restinga, o que você está fazendo saindo da restinga? Daí que eu me dei conta: poxa, estou pisando na restinga. O que esse morador estava fazendo? Ele estava protegendo a natureza, o quintal da casa dele. Verdade. Ele era um morador dali, ele se sente um protetor daquilo dali. Sim. E eu estou falando isso porque eu acho que todo ervinense tem a obrigação de ter esse sentimento. Aqui, sentimento de pertencimento a essa localidade e de proteção, né? Para quem mora, para quem tem casa, para quem vem apenas visitar, para que possa olhar: nossa, que praia bonita, verdade. Que praia cheia de natureza, que quanta coisas bonitas para desfrutar, né? E então essa proposta desse plano diretor vem elucidar uma coisa que acho que muita gente da população não sabe que estava acontecendo, né? Vem para ser mais democrático, a gente não acabar com essa horda, construir prédios grandes e fazer a vontade de poucas pessoas, não a vontade da maioria. Existem pessoas interessadas que fazem grandes prédios à beira-mar porque vão sair com vantagens. Mas, a partir desse movimento, das assinaturas, o que a gente fala, não é a vontade da grande maioria. Com certeza. A grande maioria prefere um crescimento ordenado, sustentável. Antigamente não se ouvia falar essa palavra, né? Sustentabilidade. Hoje em dia, a sustentabilidade está presente no meio de todos nós.
Coisas que se a gente não praticar, a gente vai destruir o nosso próprio lar e não vai deixar nada para as próximas gerações. Sem dúvida. Então eu não vou me estender falando de histórias. A história se repete, anda acontecendo em muitas praias, em várias cidades. Que não seja mais uma história que se repete aqui, a gente possa fazer esse movimento valer a pena e tá preservando, deixando para próximas gerações, enfim, fazendo a nossa parte, deixando a Praia Com Bela. certeza. Inclusive eu falo para os comerciantes, né? O plano diretor escalonado que está sendo apresentado aqui, essa contraproposta, né, em fazer, eu chamo de pirâmide, né, que começa com os 4 andares, vai aumentando. Né? No meio chega a 10. Isso. E depois... estudo, a capacidade de 800 mil pessoas, né? O plano original poderia chegar a uma densidade de 1.300.000 pessoas e o atual, se realizado, né, em plenitude, ele conseguiria atingir 800 mil habitantes. 800 mil habitantes é muita gente. Uma própria realidade nossa, né? A gente está falando de uma ilha hoje de com 5 Mesmo que 10% se realize, né? É mais que a população de São ilha. Chico, Então, é ignorância falar, não, essa contraproposta está sendo contra o desenvolvimento. Pelo contrário, a favor ao desenvolvimento, que é inevitável, a gente sabe que é inevitável, é necessário, mas que né? seja um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Não deixamos alguns poucos interesses construírem prédios grandes e depois desvalorizar o resto da praia, algo economicamente falando a muito curto prazo, sendo que o Ervino tem um potencial a muito longo prazo. Com certeza. Então é o que eu falo para quem mora aqui, né? Vamos pensar a longo prazo, com sustentabilidade, que é a forma mais inteligente que acho que a gente tem que viver, né? Enfim, conversando com um morador da segunda quadra, início da segunda quadra, quadra mar, né? Falando com ele, ele disse, Ana, assinei e se puder assino de novo mais 10 vezes, porque imagina um paredão de inúmeros metros bloqueando o sol da minha casa, não por uma questão só de saúde, mas também, como o Felipe falou, de toda a desvalorização que vem por trás disso, né? Eu acho que é uma das preocupações e uma das dúvidas pertinentes da galera e que tem que frisar. Isso. Ana, só complementando, acabei até não respondendo a sua pergunta, né? Quais seriam os próximos passos caso os vereadores não suportem a nossa proposta, né? Então, como eu disse anteriormente, nós temos alguns advogados no grupo que, dependendo do resultado da votação, poderão ser ativados, digamos assim, e adressar o Ministério Público, adressar o Instituto do Meio Ambiente, certo, né, a Procuradoria Federal, a Procuradoria Estadual, né, a fim de que eles talvez intervenham nessa aprovação, nesse plano diretor, né, seria o próximo passo. E só terminando a minha conversa aqui, né, eu agradeço, né, os cuidadores do Ervino agradecem a população que se envolveu. O envolvimento foi muito legal. E eu falo dos danos colaterais, né, que ocorreu em virtude dessa movimentação, né. As pessoas acabaram se conhecendo mais. Verdade. Elas acabaram se informando mais, né. Então houve um engajamento muito legal da comunidade, né, sobre um assunto tão importante. Então obrigado a todos que se envolveram, que contribuíram. Aqueles que mesmo assinaram, né? A gente recebia listas de assinatura vindo de Jaraguá do Sul. O pessoal não é do Ervino, mas um monte de gente de Jaraguá do Sul tem terrenos aqui. Tem terrenos, tem casas, né? A gente tem muitos veranistas de Jaraguá, Blumenau, Pomerode. Então agradecemos a todo esse pessoal de todas as cidades aqui em volta do Ervino, tá? Que se mobilizaram, né? Que se mobilizaram. Com a história aí da nossa localidade. Ganhou um corpo que a gente não esperava, né? É verdade. Nós estávamos pretendendo 500 assinaturas. Na última contagem nós tínhamos 1.020 assinaturas, então né, nós extrapolamos a meta ali em 100%, né? Então foi muito legal o envolvimento da população e os cuidadores do Ervino ficam muito felizes e agradecemos a todos que participaram. Muito bem, brigadão, Guinter. Para quem quiser saber mais sobre a petição online, tem os meios de comunicação deles, Cuidadores do Ervino, no Instagram, no Facebook, e lá também tem os contatos do grupo de WhatsApp, que é ali onde também rola as informações, né, a troca de ideias e todas as notícias aí sobre isso. Então, só complementando, pode ficar à vontade. Na petição online, nós temos ali os documentos que foram formulados, elaborados,
estão disponíveis para download lá na petição online. Tem os links para acessar esse documento. Isso, estudo, bem né? importante, né? Para quem Do tiver zoneamento, dúvida. a proposta do zoneamento. Ótimo. Tá tudo lá, agora é um... É um estudo bem embasado, super completo e que deixa claro aí o que se refere a essa contraproposta ao plano diretor atual. Deixando claro que não é contra o desenvolvimento, galera. Se você escutar por aí, é um grupo exclusivo de pessoas que estão, né, abraçando árvores. Não é. Todos aqui queremos o desenvolvimento, sim, da Praia do Ervino. Eu acho que é de interesse de todos, mas a gente viu que o morador, o visitante, muitos comerciantes querem, sim, um crescimento ordenado e sustentável, que esse é o caminho. Mas também abraçamos árvores. Também abraçamos árvores, quando preciso. É isso aí, participação do Guinter, o Guinter que é arquiteto e urbanista, mestre em engenharia civil e responsável pelos estudos aí sobre o impacto do crescimento do Ervino através da verticalização e também dos estudos da contraproposta ao plano diretor da nossa cidade. Inclusive eu verifiquei, né, como oficial de náutica, e a gente estudou muito astronomia, verifiquei o estudo ali na íntegra, o estudo do Guinter sobre esse planejamento do Sol, e quero parabenizá-lo aqui, que é um estudo sensacional. É um estudo único aqui na ilha, né? Ele é bem técnico, porque ele tem que explicar como que foi chegado a esse resultado, por que foi escolhido o solstício de inverno, né? Uma inclinação Isso. que o Sol tem mais protuberante nessa época, e ele é sensacional para a gente visualizar como é que é o Ervino, né? Daqui com 4 pavimentos, com 6 pavimentos ou 10 pavimentos. Não, foi um Isso trabalho elucida minucioso. muito o que a gente vai querer realmente ali para a orla, né, especificamente. Legal. Falamos então do movimento Cuidadores do Ervino e as questões ligadas ao plano diretor e à vontade popular da nossa comunidade quanto ao plano diretor. Agora vamos para a nossa segunda pauta. A gente está aqui na tela com o banner do Ministério Público, com quem a gente esteve em contato na semana passada para falar sobre a orla da Praia do Ervino. Obra sobre a Restinga está na mira do Ministério Público. Doutor Alan, então, notificou a Prefeitura de São Francisco do Sul para prestar esclarecimentos quanto àquela obra que foi feita, imagem na tela, máquina do setor de obras. Quem responde é o seu Salvador, conhecido como Dodô. Ele estava nesse dia, aconteceu no dia 25 de maio desse ano, essa intervenção com autorização do CEINFRA. A ordem partiu do secretário Tiago Furlan, que juntamente com o setor de obras decidiram então mexer no traçado da Avenida Atlântica com a justificativa de dar legalidade aos donos dos 40 lotes que se encontram ali, onde se misturam, né, entre a via pública e vice-versa. Então eles tiveram a brilhante ideia de ir lá e colocar a máquina na Restinga e abrir, com este intuito, né, segundo eles. No outro dia do ocorrido, né, a gente foi atrás, moradores enviaram esta imagem e também fizeram a denúncia na ouvidoria da própria prefeitura, aonde a ouvidoria passou para o setor de meio ambiente, que quem responde lá é o Renan Canuto, e esta denúncia então chegou lá no meio ambiente, e segundo o Renan, que trabalha no mesmo prédio dos outros demais citados, né, o Tiago Furlan do CEINFRA e o setor de obras, alegou pra gente aí, em entrevista lá no multiuso da prefeitura, que ele não estava sabendo, e a partir desta denúncia da ouvidoria, a sua equipe esteve no local no dia seguinte, no caso no dia 26 de maio, e embargou a obra. No mesmo dia, a Polícia Ambiental também esteve ali fazendo a averiguação do caso, e depois de grande repercussão, a gente publicou a imagem que foi enviada naquela mesma semana pelos moradores, e isso repercutiu muito. Então o Ministério Público decidiu abrir, né, uma investigação. O Ministério Público então fez a notícia do fato, que é o termo usado aí nesta área, para que a Prefeitura
se manifestassem a respeito deste ocorrido. Como quem diz, o que vocês estão fazendo lá sobre a Restinga, né? A prefeitura, o Thiago Furlan foi quem autorizou, como eu já citei, e numa breve conversa a gente estava passando pela rua e um pouco antes, né, de realmente o Ministério Público fazer a notícia do fato, ele não tinha ainda me passado essas questões naquela semana que a gente noticiou o que está na tela. Até então o Ministério Público não tinha e o Thiago Furlan não quis se manifestar naquela ocasião. Depois disso, 2 semanas depois, encontrei ele e ele daí me confirmou, foi uma breve conversa, que de fato foi intimado pelo promotor Alan para apresentar a sua justificativa. Empurrando também para o Dodô a batata quente, falando então, né, que eu assinei, mas... quem foi lá botar a máquina da Restinga foi o Dodô. Então, ele disse que o seu Dodô deveria ter procurado o meio ambiente para pedir alguma autorização antes. Então, um empurra para o outro. A assessoria de comunicação da prefeitura diz que não vai comentar o caso, que está programando a sua justificativa internamente e vai tratar disso internamente com os funcionários envolvidos. Então, a única coisa que a gente ficou sabendo é que, de fato, o Dr. Alan nos respondeu, nosso promotor da cidade, falando que fez a notícia do fato e quer saber da prefeitura o que está rolando ali. Porque, qual a justificativa para ter feito, né, esta obra ali, visando arrumar o traçado, em tese, nessa justificativa, né, da apropriação desses terrenos. A prefeitura ainda disse hoje, em nota ali, né, conversamos através do WhatsApp com o responsável da gerência de comunicação, e ele disse que os proprietários lesados, como eu falei desses 40 lotes que estão ali, que se misturam entre a via e tal, essas pessoas vão ter que tratar, então, com as imobiliárias, com os corretores que venderam, tirando, então, a sua responsabilidade. Acreditamos também que o promotor vai querer saber, né, porque existe a aprovação desse loteamento, que existe desde 59, e depois, né, veio o Código Florestal, veio, né, a proteção maior do meio ambiente. Mesmo tendo aprovado esse loteamento, ele nunca foi consolidado, então até hoje é um local não implantado, Ele foi aprovado na época da sua apresentação, isso na década de 60, mas ele nunca foi implantado na sua totalidade. Então, foram fechados, fizeram ali, mexeram na Restinga, não conseguiram o que prometeram essas pessoas do lote e ficou então 0-0. Infelizmente, corre na justiça e as pessoas que foram de alguma forma lesadas, compraram naquela região, talvez por uma oferta de terreno barata, tá, né? A gente não sabe, cada um caso, mas a orientação é que procurem então um advogado para se instruir quanto a como, né, fazer agora para ser reembolsado. A prefeitura já deixou claro que não vai se envolver nessa questão, que cada comprador vai ter que arcar com o seu e procurar justiça para entrar com a sua ação contra o vendedor, enfim. Teremos então com certeza mais capítulos para trazer para vocês no que tange aí esta questão do traçado da rua lá no Sayonara e esses lotes. Então, por hoje é isso. Mais uma vez agradecer a todos que estão aqui com a gente. Estamos agora com 50 pessoas ao vivo. Para você que está com a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas depois vamos respondendo cada um de vocês. Agradecer por mais uma semana, tudo que rola na Praia do Ervine e região, você vê aqui no Jornal Ervinense. Então, boa noite para todos, ótimo restinho de semana, bom final de semana e até a próxima live. Valeu, brigadão. Valeu, até a próxima. Mais uma vez, agradecer aí. Obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado aos espectadores. Qualquer dúvida, eles podem entrar lá, né, Guinter? Cuidadores lá nos canais, do Ervino. né, no Instagram, no Facebook. Isso aí. Manda uma mensagem que a gente faz o possível para informar a população aí. Beleza. Obrigada, gente. Até a próxima.